Queria também agradecer ao professor Elmir pela exposição. E antes de passar a palavra ao professor Rômulo, doutor Antônio Vieira gostaria de dar um aviso sobre um seminário do Instituto. Doutor Antônio, com a palavra. Muito obrigado, Gabriel. É só para aproveitar a oportunidade para lembrar e noticiar a todos os presentes que, dentre as atividades todas que o Instituto Baiano de Direito Processual Penal promove e se ocupa ao longo do ano, talvez aquela que nós nos orgulhemos mais é exatamente o nosso seminário nacional, que vem sendo realizado já há 4 anos, né? Nós vamos agora para a 4ª edição, e que começou despretensiosamente, mas hoje em dia talvez já ocupe a posição de um dos eventos na área das ciências criminais de maior importância e de reconhecimento no país. Esse ano o nosso evento acontecerá de 2 a 4 de setembro. A grade de palestrantes está sendo fechada nos próximos dias e brevemente a divulgação vai ser iniciada, mas os senhores todos fiquem convidados a comparecerem. Eu fiz a menção no início da minha fala à desembargadora Inês, porque ela é assídua presença lá nos nossos seminários nacionais. Todos os anos ela nos dá a honra lá da sua presença. E é um evento, como eu disse, assim, absolutamente imperdível. O professor Geraldo, ano passado, recebeu, para nossa honra e glória, o título de membro emérito do Instituto. Esse ano virão outros tantos palestrantes aqui do Brasil e do exterior, já tem vários nomes confirmados, então ficam todos convidados. As inscrições devem se iniciar nos próximos dias. Se puderem, prestigiem, porque é um evento que nós consideramos, trabalhamos muito para fazê-lo, a ponto quase até de sacrificar a nossa saúde, de tanta dedicação para fazer um evento com a qualidade do que tem sido feito. Mas se os senhores todos puderem tomar tempo de estarem presentes, ficaremos também muito satisfeitos. Era esse o aviso, Gabriel, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pela palavra. Obrigado, doutor Antônio. Nós que agradecemos também pela oportunidade da divulgação e passar a palavra então ao professor Rômulo Moreira para que faça a sua exposição. Boa tarde a todos. Dr. Franco Bahia, diretor-geral do Tribunal de Justiça, professor Gabriel Marques, secretário-geral da Unicorp. Obrigado pelo convite. Professores amigos Elmir Ducler, professor Geraldo Prado, professor Antônio Vieira, presentes, eu saúdo todos em nome da desembargadora Inês Miranda, uma grande magistrada, minha querida amiga, além do procurador de justiça aposentado, Dr. José Gomes Brito, figura ímpar do Ministério Público da Bahia, por sua coragem, por sua independência, e membro do IBADPP. Bom, e também quero cumprimentar os nossos amigos do IBADPP, Marina, Vinícius, um abraço para vocês todos. Bom, o tema que me foi proposto pela Thaís Carvalho é processo penal e democracia. Uma coisa, eu até brinquei com o Elmir, não é? Uma coisa muito difusa, muito ampla. Né? Ela me perguntou sobre o que eu ia falar, sobre tudo, sobre nada. Processo penal e democracia é um negócio bem amplo. Como nós estamos aqui para um encontro, né, com juízes, especialmente com magistrados e com seus assessores, eu queria fazer alguma abordagem, não tanto teórica, até porque essa abordagem já foi feita e de forma muito profunda e muito brilhante pelos que me antecederam. Eu queria fazer algumas ponderações, né, principalmente tendo em vista a minha experiência no Ministério Público, e especialmente como procurador de justiça, junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. A partir desse meu contato com processos criminais. Né? Bom, eu inicialmente queria lembrar, e isso já foi feito, de certa forma, por Antônio Vieira, que é preciso a gente ter muito cuidado quando aplica
o Código de Processo Penal atual, vigente, ele não é atual, ele é vigente, porque é sabido por todos que ele foi outorgado, ele foi concebido e outorgado num momento histórico peculiar, quando nós estávamos sob a égide de uma ditadura. E esse Código de Processo Penal, ele reflete princípios de uma Constituição absolutamente autoritária de 1937. Além do que, também, em grande parte, é cópia do então Código de Processo Penal vigente na Itália, cujo regime era o fascista, cujo código foi elaborado por Vincenzo Manzini, que era advogado do Benito Mussolini. De maneira que o nosso código, e grande parte de suas disposições, eles datam, tais disposições datam daquele período, refletem, portanto, aquela Constituição chamada de polaca. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, e eu saúdo o eminente desembargador Lorival Trindade, meu amigo pessoal, um dos magistrados mais competentes na área criminal desse tribunal. Então, dizia eu, é preciso ter muito cuidado e até muita habilidade do ponto de vista hermenêutico no momento de aplicar o Código de Processo Penal e suas disposições. É preciso fazê-lo atentando especialmente para a Constituição, mas não a de 37, a de 88. Porque se nós assim não agirmos, nós estaremos dando validade a normas que não a possuem, ou não possuem tal validade, porque são normas absolutamente incompatíveis com o sistema acusatório que foi o sistema consagrado na Constituição Federal de 88. É preciso respeitar a Constituição Federal. Não é preciso respeitar tanto o Código de Processo Penal, porque ele não merece respeito. Ele tem raízes inquisitoriais. Então é preciso abandoná-lo muitas vezes. Isso não é difícil. É só fazer uma interpretação conforme. A gente consegue aplicá-lo. Essas reformas pontuais, como bem lembrado pelo professor Geraldo Prado, elas datam já de muito tempo. Né? Foi exatamente em 99, quando o então ministro da Justiça, José Carlos Dias, ele nomeou uma comissão de juristas, capitaneados, tais juristas, pela professora Ada Pellegrini Grinover, para que elaborasse um projeto, ou um anteprojeto de reforma do Código, e eles esta comissão acabou preferindo apresentar não um anteprojeto, mas vários, 6 ou 7 anteprojetos, que acabaram sendo encaminhados ao Congresso como projetos de lei. Restam, daquele pacote, restam 2. Um sobre investigação criminal, que o professor Geraldo Prado mencionou, e um outro que trata especificamente sobre recursos e ações autônomas de impugnação. Os demais foram, ao longo do tempo, sendo aprovados e acabaram alterando parcialmente o Código de Processo Penal, especialmente em 2008, com aquelas novas leis, né? E agora também em 2011, com a Lei 12.403, que trata das medidas cautelares, né? Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Essas reformas pontuais, elas estão
longe de adequar o nosso código ao sistema acusatório e à Constituição Federal, muito longe disso, estão tendo um efeito rigorosamente contrário. O que me parece que tentar mudar o Código de Processo Penal em partes, né, é um perigo. É desaconselhável. Qualquer reforma parcial é desaconselhável porque ela não mexe inteiramente no sistema como deveria. E acaba que o nosso Código de Processo Penal é uma verdadeira coxa de retalhos, né? E essas reformas, né, elas, além de serem parciais e, portanto, inadequadas, elas não trazem no seu bojo, não trazem as regras e os princípios próprios do sistema acusatório. Continuamos, por exemplo, e isso diz muito respeito à função de julgar, ou à função, melhor dizendo, do magistrado, continuamos, por exemplo, consignando no nosso Código de Processo Penal esta iniciativa, que eu diria odiosa, essa iniciativa instrutória do juiz penal. Se dá ao juiz, em matéria penal, uma atividade persecutória e instrutória absolutamente inadmissível num processo penal democrático. Não se pode admitir que o julgador se miscua em atividades que são eminentemente atividades de partes, seja do Ministério Público, seja da defesa, seja das autoridades policiais. O juiz, quando sai do seu patamar, sai do seu lugar de sujeito imparcial para atender e o faz de motu próprio, ou o faz motu próprio, para atender a demandas, principalmente demandas acusatórias, ele perde completamente o que lhe é de mais valioso, que é a sua imparcialidade, que é a pedra de toque do sistema acusatório. Então, é preciso que nós afastemos de uma vez por todas essa possibilidade de gerir a prova que tem o juiz brasileiro. Houve um certo júbilo, diria, em 2008, quando se proibiu, se impediu ao juiz decretar prisões preventivas ou prisão preventiva e outras medidas cautelares de ofício antes da ação penal, durante a investigação. Eu não vi muitos motivos para comemorar, porque continua tendo o juiz essa possibilidade, seja no processo, seja antes dele mesmo, por força do artigo 156, que diz claramente, e olha que ele é de 2008, não é de 1942, que diz claramente que o juiz pode determinar de ofício quaisquer diligências, inclusive aquelas, porventura, necessárias para ele antes da ação penal. Evidentemente que, repito, à luz dos princípios do sistema acusatório, evidentemente que é inadmissível tal disposição legal. E ela não deve ser aplicada. Uma outra questão que também diz respeito à função do magistrado e que está até hoje no Código de Processo Penal e poderia ter sido abortado, ou melhor, poderia ter sido revogado esse dispositivo em 2008, porque em 2008 se modificou tanto o artigo 383, que trata da emendatio libelli, como o 384, que trata da mutatio libelli. Mudou-se a redação, nada assim de excepcional, apenas eu acho que foi positivo o fato do novo artigo 384 exigir que, havendo aditamento, o juiz ficasse adstrito aos termos desse aditamento. Isso foi importante, porque, de toda maneira, isso revela uma preocupação com o princípio da correlação entre acusação e sentença.
Mas me parece que esqueceram de revogar um artigo que confronta diretamente a Constituição Federal, que é absolutamente incompatível materialmente com a nossa Constituição, que é exatamente o artigo 385, e que eu vejo hoje, nos processos em que atuo aqui no tribunal, eu vejo este artigo ser aplicado com muita frequência pelos magistrados, né? Ele permite ao juiz, na sentença, reconhecer agravantes que não foram sequer aventadas pelo Ministério Público em nenhum momento do processo. Nem foram narradas na peça acusatória, tampouco foram fruto de qualquer tipo de aditamento ou qualquer tipo de alegação. E ainda se acha na doutrina, ainda se acha manuais justificando a possibilidade de aplicação desse artigo 385, sob o fundamento absolutamente falacioso, a meu ver, sob o fundamento de que reconhecimento de agravante é uma questão de aplicação de pena e que, portanto, não teria necessidade de isso estar consignado em algum momento no libelo, na peça acusatória. Ora, evidentemente, eu acabei de me referir ao princípio da correlação entre acusação e sentença, evidentemente que não é possível, a meu ver, que um juiz reconheça uma agravante sem que tenha se dado a possibilidade ao réu dela se defender. E ele só poderia fazê-lo se formalmente ele tivesse sido acusado também daquela circunstância. O que eu acho interessante, para não dizer o contrário, o que me parece curioso, é que esses mesmos doutrinadores que tentam justificar ainda a aplicabilidade, a possibilidade de aplicação do artigo 385, entendendo que é uma mera questão de aplicação de pena, não afirmam, eu não vi nenhum doutrinador até hoje afirmar, e nunca vi nenhum julgado, a possibilidade de reconhecer, por exemplo, uma causa de aumento de pena, não descrita na denúncia expressamente. Ora, não vejo, do ponto de vista da dosimetria da pena, ou do método de aplicar a pena, eu não vejo diferença entre agravante e causa de aumento de pena. Se a causa de aumento de pena é preciso que haja uma alegação da parte acusadora, me parece que, com toda a razão e por evidente, também seria assim em relação às agravantes, mesmo porque ambas circunstâncias estão previstas no artigo 68, aquele que trata do chamado método trifásico de aplicação da pena. A outra estranheza que me causa no artigo 385, daí porque para mim ele contém duas normas não recepcionadas pela Constituição, é a possibilidade do juiz absolver um réu tendo o autor da ação, ou seja, aquele que deduziu em juízo a pretensão acusatória, ter pedido a absolvição. O artigo 385 expressamente permite que o juiz condene, ainda que o Ministério Público tenha pugnado ao final pela absolvição. Isso, evidentemente, que é incompatível com o sistema acusatório. Se o próprio autor da ação, se aquele que acusou o réu, convence-se que ele deve ser absolvido, se o juiz o condena, ele está, ao menos por via oblíqua, arvorando-se acusador. Quando se sabe que o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece ser monopólio do Ministério Público, bem ou por mal, mas é assim, a titularidade da ação penal pública. Bom, uma outra preocupação, também extraída de minha experiência como procurador de justiça, é que eu
não raras vezes, eu vejo a aplicação de uma regra própria do processo civil, mas que, desgraçadamente, ela vem repetida no Código de Processo Penal, e não é por isso que ela deve ser aplicada, que diz respeito ao ônus da prova no processo penal. É muito comum, eu digo isso com segurança, é muito comum nós lermos sentenças em que o magistrado condena o réu porque ele não se desincumbiu da prova de algum fato alegado, algum fato impeditivo, extintivo ou mesmo modificativo. Esta regra é absolutamente aceitável no processo civil, sim, sem problema nenhum. Cabe o ônus da prova, cabe a quem alega. Mas no processo penal, não. O ônus da prova cabe exclusivamente ao autor da ação. Afinal de contas, é ele que acusou alguém de ter praticado um fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, é ele que tem que se desincumbir isoladamente, apenas ele, dessa prova. Porque, ou mesmo porque, em favor do réu, milita o conhecido e não sempre observado princípio da inocência. Bom, queria também apenas fazer referência, aí eu peço licença a Antônio Vieira, que tratou muito bem do assunto, de forma irretocável, mas eu sou pessimista em relação à audiência de custódia, ao contrário dele. Eu sou muito pessimista. E a gente tem que lembrar, Antônio, que agora, muito recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e olha que o relator desse habeas corpus é um professor de processo penal, de direito penal, autor de livros, né, vende bastante, faz muita palestra, mas ele foi relator de um habeas corpus em que houve a denegação da ordem, exatamente, e se alegava a ausência da realização da audiência de custódia, e São Paulo foi o primeiro estado a fazer esse convênio, o Tribunal de Justiça de São Paulo a fazer o convênio com o CNJ, e está dito textualmente no acórdão, e eu temo que esta decisão sirva de paradigma para tantas outras, nos outros tribunais de justiça. Ele disse claramente que a audiência de custódia pode ser realizada, sim, por uma autoridade policial, porque o Pacto São José da Costa Rica apenas diz que o preso tem que ser encaminhado imediatamente a um juiz ou a alguma autoridade com função judicial. Esta é exatamente a redação do artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E eu me pergunto, mas delegado de polícia tem função judicial, né? Isso dito por um doutrinador, né, com muito prestígio nas faculdades. Então, eu não sou, evidentemente, eu não sou otimista, e eu acho que nós não teremos audiência de custódia no Brasil, nós não teremos juiz das garantias, que está aí no projeto de reforma do Código de Processo Penal, até porque o juiz das garantias ele vem sendo combatido pelos próprios juízes. Eu digo isso porque houve uma nota pública da Associação dos Juízes, da JUF, né, Associação de Juízes Federais, expressamente colocando-se contra o juiz das garantias. De maneira que, tal como a audiência de custódia, não me parece que sejam medidas a serem implementadas, porque não há nenhuma vontade política para isso. Ao contrário, há vontade política para que isso não ocorra. Uma outra questão também diz respeito, esta é muito mais grave, né? É muito mais grave porque já está tão enraizada em nosso processo penal que custa acreditar que algum dia nós tenhamos nós abandonemos, né, essa matéria, né? Nada obstante isso já ser algo
do passado. Talvez na Europa nem se discuta mais isso, né, por força de decisões, de 2 ou 3 decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas isso já no início mesmo dos anos 80. Eu estou me referindo à prevenção. Né? Até hoje no Brasil se fala e se estuda e se escreve e se ensina que a prevenção é um critério determinador da competência, né? Tem até súmula do STF, o STF se preocupou com essa questão para dizer que é uma mera nulidade relativa, né? Na verdade, deveria ter dito outra coisa, que a prevenção não é critério determinador da competência, muito pelo contrário. Juízo prevento é juízo excluído do processo futuro. Não se pode admitir que um juiz que seja de ofício ou não, de ofício muito pior, mas seja de ofício ou não, tenha praticado qualquer ato anterior ao processo, se vincule ao processo futuro. Isso é a própria rejeição do sistema acusatório. Isso é rasgar a Constituição Federal, né, solenemente. E isso se faz, né, constantemente. O que é uma pena. Bom, eu também gostaria de me referir à questão do interrogatório. Um dos pontos positivos, talvez o ponto mais positivo daquelas mini-reformas de 2008, tenha sido a adoção do interrogatório como último ato da instrução criminal, da audiência de instrução e julgamento, né? Isso já vinha previsto na Lei do Juizado Especial Criminal, na Lei 9.099, de 95, mas apenas em 2008 se disse algo que era óbvio. O interrogatório jamais pode ser o primeiro ato a ser realizado em uma ação penal, em um processo criminal, porque ele é, sobretudo, um meio de defesa. E, para você se defender, é preciso que você primeiro saiba das provas que estão no processo, que foram produzidas pelas partes, sob a presidência do juiz, não sob a interferência do juiz, mas sob a presidência do juiz. E eu imaginava, realmente eu imaginava que com essa disposição contida no artigo 394, um dos seus parágrafos, que diz que as disposições do procedimento ordinário deveriam ser aplicadas a todos os procedimentos de primeiro grau, eu imaginava, com certo otimismo, que nós teríamos esta matéria pacificada, isto é, todo procedimento de primeiro grau, o respectivo interrogatório fosse transferido para o último ato processual. Porém, não é isso que ocorre, né? Eu vejo isso nos processos que eu oficio. Veja, por exemplo, processo por tráfico de drogas. Continua se realizando o interrogatório por primeiro. Porque a Lei 11.343 é uma lei especial, e isso ninguém evidentemente discute, e ainda prevê o interrogatório como o primeiro ato do processo, ou melhor, da instrução. Evidentemente que nós temos que entender a natureza do interrogatório. E eu disse, o interrogatório é essencialmente o meio que o réu tem para se autodefender. É a chamada autodefesa, defesa material. E você não pode permitir que ele o faça antes de saber qualquer prova produzida contra ou a seu favor no processo. De maneira que é preciso que primeiro, que se entenda que aquele dispositivo do artigo 394, ele deve ser aplicado.
Isto é, as disposições do procedimento ordinário se aplicam a todo e qualquer processo de primeiro grau. E se isso não fosse claro, se isso não bastasse, é preciso também que se entenda que o interrogatório esteja ou não, se estivesse ou não estivesse isso em uma norma processual penal, isso era uma exigência constitucional. Mas veja, por exemplo, que me parece, se salvo engano, o único tribunal de justiça do Brasil que mesmo antes da reforma de 2008 já anulava processos, pelo menos uma das câmaras, já anulava processo, quando o interrogatório não era feito por último, era o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fora daí, nunca se falou em nulidade em razão do interrogatório ser realizado primeiro. Eu entendo, inclusive, que o interrogatório deve ser realizado por último na Justiça Militar. Também acho que assim deve ser. Não só na Justiça Militar, seja a federal ou estadual, como também nas ações penais originárias. Nada obstante, o rito da Lei 8.038/90 também ser contrário a isso. Bom, eu queria tratar também de uma outra questão muito delicada, que diz muito respeito à motivação, à fundamentação das sentenças condenatórias. Eu também observo muito que, lamentavelmente, consta do texto do Código de Processo Penal com uma redação dada em 2008. O que é de se lamentar, né? Porque isso se explicaria nos anos 40, mas em 2008. Mas não foi culpa da comissão presidida por Ada. Isso foi uma sabotagem que fizeram no projeto lá no Congresso. Eu estou me referindo à questão da utilização na sentença de elementos colhidos durante a fase investigatória criminal. Elementos, portanto, de natureza investigatória. Atos investigatórios. Desprovidos de qualquer valor probatório. Qualquer valor probatório. A redação original do artigo 155, ele proibia textualmente a utilização pelo magistrado de qualquer elemento para o seu convencimento, e não o seu livre convencimento, como diria Lênio Luiz Streck, para o seu convencimento, proibia a utilização de qualquer elemento colhido sem o palio ou sem a observância do devido processo legal, sem a possibilidade da ampla defesa e do contraditório. Pois bem, lá no Congresso Nacional, eles colocaram, né, um advérbio exclusivamente, de maneira que restou a redação da seguinte maneira: o juiz não pode fundamentar a sua sentença nos elementos colhidos durante a fase investigatória exclusivamente. Então pode, não pode exclusivamente. Do jeito que está, e se aplicar esse artigo 155, desvinculando da Constituição Federal, ele pode, um juiz, um magistrado, pode fundamentar a sua sentença em quase todos os elementos colhidos durante a fase investigatória. Inclusive um interrogatório realizado numa delegacia de polícia, a ouvida de testemunhas, tá? Basta, ao lado disso, ele se utilizar de um meio de prova, a palavra de uma testemunha. Fazendo isso, ele estará, pelo menos do ponto de vista do direito positivo, realizando a sua função jurisdicional da maneira correta. Mas não é bem assim, a meu ver. Para mim, o valor probatório do inquérito policial, ressalvadas algumas, e aí a gente pode chamar de provas irrepetíveis, como as provas técnicas, o valor probatório do inquérito policial é zero.
o inquérito policial destina-se ao Ministério Público para se convencer de que há ou não justa causa para o exercício da ação penal e tão somente. Por falar em inquérito policial, também é importante fazer uma ressalva que, ainda havendo a súmula vinculante número 14, e é estranho como foi preciso uma súmula vinculante para dizer algo que estava tão claro, não é, no Estatuto da OAB, no artigo 7º do Estatuto da OAB, a Lei 8.906. É prerrogativa da defesa ter acesso irrestrito aos autos do inquérito policial, estejam onde estiverem, conclusos ou não, etc. Pode copiar peças, isso estava na lei, né? Ou isso continua na lei. E não é só em autos de inquérito policial, é em autos de qualquer investigação preliminar. Agora, já que o Supremo decidiu, o Ministério Público pode investigar, o Ministério Público tem que franquear, sim, obrigatoriamente, os autos de qualquer peça investigatória que ele esteja presidindo, sob pena de uma afronta à prerrogativa do advogado. E ainda que haja esta súmula vinculante número 14, ela muitas vezes não vem observada, e vejam bem uma coisa, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por incrível que pareça. Eu tenho aqui uma reclamação, número 18.346, né, em que foi denegada a ordem, e a reclamação visava exatamente a garantir a autoridade da súmula vinculante 14, em que o ministro Teori Zavascki, ele nega a liminar, entendendo que não ficou caracterizada a urgência do pedido, e abre aspas, não havendo iminente risco de dano irreparável, não é o caso de deferir a liminar requerida. Isso porque não se observou a súmula vinculante número 14, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo menos por um dos seus membros, né, que sempre foi um homem estudioso do processo civil e do direito civil. Não me parece que ele nunca se dedicou à área criminal. Bom, como outros que estão lá, Luiz Fux, por exemplo, né, Dias Toffoli e outras figuras. Com relação à interceptação telefônica, isso também me preocupa. Eu estou aqui de olho no meu horário. Isso também me preocupa, porque eu tenho visto a admissibilidade do chamado encontro fortuito, ou encontro casual, né? Há uma certa leniência por parte do Ministério Público e da magistratura em admitir como meio de prova a chamada descoberta casual, a partir da realização legal. Eu não estou me referindo, evidentemente, a interceptações telefônicas clandestinas, que é o que mais ocorre no Brasil. Eu estou me referindo à interceptação telefônica legal, autorizada por um juiz. A questão é que, e para mim, só quem pode operacionalizar a interceptação telefônica é a autoridade policial, para mim. Nem agentes da ABIN podem, que o diga um determinado réu, que teve a ação penal anulada exatamente em razão disso. Bom, a questão do encontro fortuito se dá, como vocês sabem, apenas eu faço uma lembrança aqui, quando, durante o processo da interceptação, se descobre algum outro crime, não é, que não foi objeto da decisão judicial autorizadora da interceptação, ou se descobre um outro autor, ou o autor de um outro crime. A pergunta é se esta interceptação telefônica, ou o resultado dessa interceptação, serviria como prova do crime
casualmente ou ocasionalmente, fortuitamente encontrado, ou mesmo contra o sujeito também, da mesma maneira, flagrado. O Supremo Tribunal Federal é absolutamente conivente com esta possibilidade. Eu tenho, nesse sentido, várias decisões da Suprema Corte, admitindo a validez, a validade desse tipo de situação. Claro e obviamente que eu não concordo. Para mim, não se pode utilizar como meio de prova se o crime descoberto fortuitamente ele não foi objeto de da decisão judicial. Mesmo porque a lei de regência, a lei que trata da interceptação telefônica, diz textualmente que deverá ser declarada com clareza o objeto da interceptação. Nem posso admitir a validade da descoberta em relação a outro crime, nem em relação a uma outra pessoa. Excepcionalmente, eu até poderia admitir, posso estar equivocado, se houvesse entre os crimes, o que foi objeto da interceptação e o encontrado casualmente, se houvesse um nexo de conexão. Ainda assim, a conexão probatória ou instrumental, a chamada conexão instrumental probatória prevista no artigo 76, inciso 3º. E também se este crime conexo, ele for punido com reclusão, porque ser punido com reclusão é um requisito para a interceptação telefônica. Crime punido com detenção, não. E em relação ao outro sujeito encontrado também na mesma situação, eu entendo que poderíamos admitir a utilização como meio de prova se houvesse a chamada continência por cumulação subjetiva, prevista no artigo 77, inciso 1º, que trata da coautoria no mesmo crime. Assim, à vista do princípio da proporcionalidade, eu tenho muita preocupação em falar desse princípio da proporcionalidade, porque ele serve para qualquer coisa. Agora, por exemplo, o Ministério Público Federal quer usar o princípio da proporcionalidade para admitir a prova ilícita. Então, é um princípio que serve para o bem e para o mal, quer dizer, é que existe bem e mal. Mas você utiliza ele para toda sorte de tomada de decisão, né? Quantas vezes se utiliza do princípio da proporcionalidade para afastar um excesso de prazo de 8, 9, 10, 11, um ano, não é? Então, eu tenho muito receio em falar de princípio da proporcionalidade. Bom, e para terminar, já tenho aqui 45 minutos, acho que já passei do tempo até, eu queria só apenas me referir a duas questões que dizem respeito à aplicação da lei penal e da lei processual penal no tempo. É algo que eu venho aqui de forma, eu diria, inglória, né, enfrentando no meu dia a dia, mas isso não me faz esmorecer, muito pelo contrário, né? Como diria Calmon, quanto mais eu tomo pito, mais eu me encorajo. A questão da possibilidade de você aplicar aquela causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, relativamente a autores de crimes que ocorreram antes da vigência da lei. Ou seja, durante a vigência da velha lei de 76, a lei 6368. Seria possível a conjugação dessas normas penais, quer dizer, aplicar a pena prevista no antigo artigo 12 com a causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º? Essa possibilidade me parece de uma clareza, à luz da Constituição Federal, solar, porque a Constituição impõe que a lei penal deve retroagir quando benéfica. Ora, não se pode confundir lei penal com artigo de lei, ou norma penal com artigo de lei. Aí me vem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, me outorga uma súmula, né, número 501, para dizer que não pode. Porque só se pode aplicar
o artigo em sua inteireza, confundindo de forma primária norma penal com artigo de lei. O parágrafo 4º, por si só, é uma norma penal, e se é benéfica, ela deve ser aplicada retroativamente. Isso é uma exigência constitucional, de maneira que a pena a ser aplicada é a da Lei 6368, com a causa de diminuição de pena, se for o caso, evidentemente. Se o réu fizer jus àquela causa de diminuição de pena. E, para terminar, há também uma questão que diz respeito, e isso tem sido comum eu observar, a questão da intimação da decisão de pronúncia, quando o crime foi praticado anteriormente à reforma de 2008. Àquela época, ou até então, a intimação da pronúncia era feita necessariamente pessoalmente. Não se admitia a intimação feita por edital. Eu nem concordava, inclusive, com essa disposição. Eu não via muito sentido em exigir a intimação pessoal da pronúncia, quando você não exige, por exemplo, a intimação pessoal de uma sentença condenatória. Me parece que poderia ser possível. Agora, o que me ocorre é que, se o crime foi praticado durante a vigência da velha lei, ou seja, do artigo anterior, este novo artigo, o novo artigo, salvo engano, 420, parágrafo único, ele não pode ser aplicado. Porque ele não pode retroagir. Você estará fazendo retroagir uma norma que é processual, mas tem natureza material também, porque diz respeito à ampla defesa e diz respeito à garantia do duplo grau de jurisdição que está prevista no Pacto de São José da Costa Rica e também no Pacto sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York. De maneira que eu também entendo que o parágrafo único do artigo 420 não deve ser aplicado para aqueles casos em que a lei, em que o crime foi praticado anteriormente à nova redação. E, já que meu tema era processo penal e democracia, eu encerro lendo aqui um trecho do livro de Bobbio, A Era dos Direitos, em que ele diz o seguinte, eu gosto muito desse trecho do livro, eu gosto de Bobbio como um todo, mas especialmente aqui. Bobbio diz o seguinte: os direitos do homem, a democracia e a paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico. Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Obrigado. Agradecer ao professor Rômulo pela exposição.